De agora, 12h03, a gente começa falando dessa nova operação das forças de segurança por tempo indeterminado em 11 comunidades das zonas norte e oeste do Rio. As tropas passaram a noite, a madrugada nessas áreas ocupadas. Vamos direto lá para a delegacia de Realengo, para onde estão sendo levados os presos. Flávia Janus está lá na porta e atualiza tudo para a gente. Alguém já foi apresentado, Flávia? Boa tarde. Oi, Silvana, boa tarde. Olha, essas são informações do porta-voz da intervenção, que é o Coronel Cinelli. Os militares prenderam um casal numa boca de fumo na favela Vila Vintém. Eles foram trazidos para cá, para a delegacia de Realengo, e com eles foram apreendidos material para embalar maconha e também drogas. Agora há pouco, mais militares chegaram aqui à delegacia com mais apreensões, dessa vez na favela do Muquiço, em Deodoro, drogas e rádios transmissores. Não houve troca de tiros em nenhuma das 11 comunidades onde está sendo feita essa operação. O espaço aéreo está restrito, mas sem interferência nos aeroportos. O repórter Diego Aidar acompanhou a operação. Vamos ver. Os militares passaram a madrugada nas 11 comunidades ocupadas pelas forças de segurança nas zonas norte e oeste do Rio. A operação teve início ontem com blindados, tratores, carros e motos da Polícia do Exército. O porta-voz do Comando Militar do Leste, Coronel Carlos Cinelli, divulgou um balanço parcial do primeiro dia da ação durante uma entrevista no estúdio do Bom Dia Rio. Eu tenho aqui uma autorização até as 2 horas da manhã. Nós tivemos aí 11 carros apreendidos, 16 barricadas removidas, 4 motocicletas, um preso por receptação e mandados de prisão já cumpridos também. Hoje, essa madrugada, nós permanecemos lá. Permanecemos com esse intuito de verificar o modus operandi na madrugada, né, o que aconteceu. E foi realmente bastante interessante porque, por exemplo, agora de manhã, identificamos alguns movimentos ali de pontos que nós julgávamos que seriam bocas de fumo e realmente eram. Em um desses pontos, na Vila Vintém, os militares prenderam um casal hoje cedo e apreenderam drogas e material para embalar maconha. Mas o principal objetivo da operação é facilitar o acesso das forças de segurança e aumentar as áreas de patrulhamento da polícia. Mais uma vez, o trabalho acontece na cidade do Rio. Moradores da região metropolitana e da Baixada Fluminense, que também estão sofrendo com a violência, pedem ações das Forças Armadas por lá. O Comando Militar do Leste confirmou hoje que estão previstas operações nessas áreas, mas que por uma questão de estratégia não pode divulgar a data. Importante caracterizar que operações estão sendo feitas na Baixada. Operações de Forças Armadas ainda não chegaram lá, mas a polícia tem atuado com precisão na Baixada Fluminense. Dessa vez, a ocupação aconteceu no Curral das Éguas, Fumacê, Batã, Parque das Nogueiras, Promorá 1 e 2, Minha Deusa, Triângulo, Vila Vintém, Palmeirinha e Muquiço. As comunidades foram escolhidas porque o Serviço de Inteligência do Exército identificou o domínio de traficantes e de milícias. Uma área populosa com cerca de 1,5 milhão de moradores, que comentaram a operação nas redes sociais. O Exército está na Vila Vintém de novo, e dessa vez eu consegui ver e ainda cumprimentar os soldados. Hoje de manhã, caminhões com soldados do Exército circulavam nessas regiões. O Comando Militar do Leste disse que a contribuição de moradores é fundamental para o sucesso da ação. Ele pode ligar para o Disque Denúncia e dizer, olha, aquele veículo foi abandonado ali, não estava ali há um tempo atrás, eu estou achando estranho, está há muito tempo estacionado ali, pode ser um carro que está sendo desovado, por exemplo. Aquela barricada foi colocada, um trilho foi colocado ali, não estava semana passada, ou tem uma movimentação suspeita de alguém numa casa, entrada e saída de muitas pessoas, assim, num fluxo muito grande de pessoas. Isso tudo são dados importantes para nós. Não houve troca de tiros em nenhum dos 11 locais da operação. Em alguns acessos, militares revistam quem passa. O espaço aéreo está restrito, mas sem interferência nos aeroportos. A Polícia Militar faz bloqueios e a Polícia Civil verifica se alguém está sendo procurado pela Justiça. Eu acho que tudo é bem-vindo, né? Se for por bem, né? Nosso Brasil, da nossa nação, do povo, né? Eu acho que tudo é válido. Vamos falar mais sobre essa operação das Forças Armadas? Está aqui comigo o Fernando Veloso, nosso comentarista de segurança. Boa tarde, Veloso. Boa tarde, Silvana. Boa tarde a todos. O próprio Coronel Cinelli diz que, nesse primeiro momento, os militares estão ali fazendo a limpeza do terreno para depois entrarem as polícias civil e militar. Como é que deve ser aí? Como é que devem ser os próximos passos? Olha, Silvana, é mais do que a limpeza. Eu conversei com o Coronel Cinelli hoje e perguntei, mas por que essas 11 comunidades, Coronel? Se a gente tem problema em tanto lugar, na Baixada Fluminense, o pessoal está reclamando. Niterói. São Gonçalo, há esse risco, né, esse receio de que bandidos façam uma migração para outros locais. E ele me explicou o seguinte, olha, a estratégia a gente trabalha com base na mancha criminal. Então, conforme o índice criminal aumente, principalmente roubo de
pedestre e roubo de carro... Mancha criminal, desculpa ele interromper, que são os dados das São delegacias os dados, de acordo com os assaltos. Com base nos registros das delegacias, que é elaborado, que é processado pelo Instituto de Segurança Pública. Então, eles olham isso com mais uma questão de inteligência que é analisada pelo Gabinete de Intervenção. Vão lá e montam essa operação. Essas 11 comunidades que estão sendo alvo dessa operação hoje estão inseridas dentro da área de 4 delegacias. A delegacia de Marechal Hermes, Ricardo de Albuquerque, Realengo e Bangu. Todas as 11 estão dentro dessa área. A gente fez um levantamento rápido aqui, só para as pessoas terem uma ideia de qual é o conceito dessa estratégia que o Exército está adotando. No primeiro trimestre, Silvana, desse ano, a gente teve mais 400 roubos de carros do que o primeiro trimestre do ano passado. É um aumento de cerca de 30%. Agora, o roubo Isso só nessas áreas? Só nessas áreas dessas 4 delegacias onde estão inseridas essas 11 comunidades. 11 comunidades. Agora, roubo de pedestre teve uma explosão. Ano passado, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, esse trimestre de 2018, janeiro, fevereiro e março, a gente teve mais 800 casos de roubo a pedestre. É um aumento de cerca de 70%. Então, tem razão o Gabinete de Intervenção quando seleciona essas áreas. Agora, o que ele me disse também, isso é dinâmico, não vai ficar estático, não vai ficar parado, eles não vão ficar ali até resolver todo o problema. Isso vai movimentar conforme essa mancha criminal, conforme essa análise de inteligência. É positivo. Vamos acompanhar isso tudo.